Ouçam essa música. Ouçam. Queridos, eu não sei como vocês pensam que o Senhor nos olha. Muitos de vocês acham que Deus está sentado no trono dele, rindo para sua cara, achando que ele está feliz e orgulhoso das coisas que você tem feito. Quando na verdade o Senhor está procurando servos de guerra como seus profetas. Seus grandes profetas que se propuseram em seus corações a servir a Deus com todo o coração, porque eles sabiam que não há escapatória. Não havia escapatória. Ou eles serviam a Deus e padeciam os sofrimentos de Cristo nessa carne, ou eles viveriam conforme as vontades de seu coração e seriam lançados ao inferno por toda a eternidade. E assim é você que está me ouvindo agora. Eu quero te dizer uma coisa: você não tem escolha. A sua escolha se baseia em duas opções. Ou você passa a seguir a Cristo agora, sofre as aflições da vida como um bom soldado de Cristo, dando lugar ao amor, ao seu coração, à fé. E entenda que amar não é sorrir. Amar é você ler o Evangelho e praticar o Evangelho. Eu não sou nem um pouco simpático. Nem um pouco. Eu não sou simpático, eu não tenho interesse em simpatia, porque eu não nasci para agradar o ser humano. Pelo contrário, eu sinto um grande prazer quando eu estou afastado do ser humano. O meu único prazer é me aproximar do ser humano para pregar a palavra de Deus. Porque o ser humano afastado de Deus, ele é abominável. Ele é uma vergonha. Ele já está destinado à ira e à destruição. E a ordem de Deus no Salmo 1 foi que nos afastemos dessas pessoas. Devemos nos aproximar dessas pessoas para evangelizar. A partir do momento que elas não aceitam a palavra de Deus, então se afaste, considere essas pessoas hereges. Querido, quero ler uma palavra para você. E essa palavra ela começa no livro do Apocalipse, capítulo 1. O Apocalipse é um livro maravilhoso. É um livro que deixa muito claro o que Deus fará com essa terra. Não adianta você ter muitas posses, não adianta você ter muitos carros. Tudo isso será destruído em menos de uma hora. Assim ensina a palavra de Deus. Esse mundo ele será destruído em menos de uma hora. Esse mundo poderoso, que hoje parece que é indestrutível, grandes governos, alianças políticas, tudo isso será destruído em menos de uma hora. Quando o Senhor se levantar de seu trono, bater o seu cajado no chão e dizer: acabou, é agora. Quando a trombeta soar no céu, querido, tudo isso será destruído. Não interessa o quanto você tenha trabalhado para conquistar suas coisas. Nesse exato momento você sentirá grande arrependimento e medo, porque você verá que você trabalhou para você e não para Deus. E quem não trabalha para Deus será destruído por Ele, porque o objetivo do ser humano que foi ser criado à imagem e semelhança de Deus para glorificar a Deus. Deus não te fez para que você enriquecesse e guardasse riquezas nessa terra, e sim para que você resplandecesse a imagem dele. E a imagem dele é a santidade. E a sua vida profana deixa muito claro que você não tem resplandecido a imagem dele. Por isso o Apocalipse deixa muito claro que todos vocês serão destruídos, caso não converta o seu coração e se arrependam dos seus pecados para viver o Evangelho. Então, na minha tradução da Bíblia, Apocalipse capítulo 1, título e assunto do livro, Apocalipse capítulo 1, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Perceba que a Bíblia ela está dizendo que o tempo está próximo. A sua Bíblia estava fechada há anos. Ninguém lê a Bíblia, ninguém procura a palavra de Deus e o tempo está próximo. Perceba quanto tempo você tem perdido na sua vida com coisas inúteis. Querido, a palavra de Deus é muito clara. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Você pode entrar por um ouvido e sair pelo outro. Você pode ler e não entender. Você pode ler e não guardar. Mas perceba que a palavra de Deus ensina que bem-aventurado é aquele que lê e os que ouvem
a palavra dessa profecia e guardam. Não adianta ler, não adianta ouvir. A seguir Deus diz: feliz é quem lê, quem ouve e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E Deus está mandando você ler toda a Bíblia. Deus está mandando você ter um relacionamento com a palavra de Deus, um relacionamento direto com Ele. Perceba que o Apocalipse é um livro profético que ensina que toda essa terra será destruída. Por que você trabalha tanto para querer enriquecer? Por que você está infeliz com a sua vida? A palavra de Deus ensina que nós devemos ser felizes se tivermos o que comer e o que vestir. Perceba que toda a terra será destruída em menos de uma hora. Assim ensina a palavra de Deus. O Apocalipse ele ensina que a vitória de Cristo acontecerá sobre a besta, sobre o falso profeta. Se você ler a Bíblia, você vai ler, você vai entender que nada do que tem nesse mundo ele permanecerá, porque apenas a vontade de Deus e os que fizeram a vontade de Deus permanecerão para sempre. Então você lê o Apocalipse 18 e você consegue ver que na queda da Babilônia haverá uma grande lamentação sobre essa terra e você se lamentará. Imagine o Senhor voltando agora e vendo a sua vida. O que você diria ao Senhor nesse exato momento? O que você teria para apresentar a Deus diante do trono dele quando ele te julgar com justiça? O que você vai falar para Deus? Senhor, eu fiz isso. O que você fez por Deus? Você não fez nada por Deus. A única coisa que você fez foi se enganar. Se enganar com essa religião maldita. Saiam dessas religiões. Leiam a palavra de Deus. Eu odeio todas as religiões. Eu não tenho nada contra uma religião específica. Eu odeio todas as religiões, porque todas elas negam a palavra de Deus. Todas elas levam você ao inferno. Não adianta você pular de religião para religião. Muitos de vocês já tentaram ser espíritas, católicos, umbandistas, evangélicos, e vocês nunca conheceram o poder da libertação do pecado. Porque a palavra de Deus ensina que conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta a alma humana da prisão não é a religião, mas é a palavra de Deus, é a verdade. E a verdade está nas Escrituras, porque em Apocalipse 19 nós lemos que Jesus, e eu vou ler para você, Apocalipse, estou procurando aqui, pessoal. Vamos lá, vamos ler juntos. Apocalipse 19, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro e julga pela peleja com justiça. Ou seja, o profeta viu um céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro e julgava a peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Perceba que Jesus é a Palavra de Deus, essa é a descrição de Cristo. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Para quem não sabe, os vestidos de linho fino significam a justiça de Deus que foi feita na terra por esses servos que hoje seguem a Cristo no céu. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. Vara de ferro, querido, é capaz de quebrar qualquer coisa. Ele vai quebrar todos. Não adianta você achar que você pode servir a Deus à sua vontade. Ou você faz a vontade de Cristo, ou ele esmagará você com essa vara de ferro, que também é chamado de cetro de ferro. Para quem não sabe o que é cetro, cetro é aquilo que o rei usa em sua mão para reinar. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. Então perceba que Jesus, ele será o responsável pelo lagar do vinho, do furor e da ira de Deus. Ira de Deus. Deus está irado com essa terra. Aqui não há espaço para pregação de bênção. Essas igrejas evangélicas, católicas, são todas desgraçadas. Elas não pregam a palavra de Deus. Elas estão afastando vocês
do verdadeiro caminho que leva a Cristo. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então na coxa de Cristo está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então perceba que Jesus será o responsável por pagar cada um conforme as suas obras. Perceba que Ele será o responsável pela manifestação da ira de Deus sobre essa terra. Perceba que Jesus não é essa imagem com cara de palhaço, com cara de bobo, que a internet fez, que o mundo fez e passou, para que todos aqueles que olhassem crescem que Jesus é um homem amoroso. O Senhor Jesus é amor, sim, e o amor dele está em provas. Se você nega a cruz de Cristo, então o que te resta é a ira de Deus. Assim ensina a palavra de Deus. Então são bem-aventurados são aqueles que respeitam o Senhor e ouvem o que está escrito nessa profecia. Porque o livro do Apocalipse ele é um livro que deixa muito claro que o ser humano será destruído, que o ser humano será aniquilado. E deixa claro que Deus tem um ódio dentro do coração dele. O furor da ira de Deus. Deus deixa claro que Ele pagará em dobro cada um conforme as suas obras. Muitos de vocês pensam que Deus é amor, acham que Deus está rindo no trono dele para vocês, achando que Deus está achando divertido a sua forma maldita de viver a vida. Eu quero que você perceba o seguinte: Deus está no trono dele, te chamando ao arrependimento, antes que a ira dele caia sobre você, porque a ira de Deus cairá sobre todo aquele que desobedeceu às suas ordens. A ira de Deus será terrível sobre os filhos da desobediência. Assim ensina a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é santo, poderoso, mas Ele não é amor. Antes de tudo, Ele é verdade e justiça. E Ele é duro. Assim ensina a palavra de Deus. O Senhor é duro, é severo. Jesus não é só amor, a palavra ensina isso. Mas os crentes, os católicos, os religiosos, eles não conhecem o Deus da Bíblia. Eles conhecem o Deus criado conforme o mundo. E justamente por não crerem e não conhecerem a Deus, como ensina a palavra de Deus, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Vocês serão lançados ao fogo eterno. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Vocês estão vivendo vidas miseráveis, envergonhando o nome de Deus nessa terra. O juízo final está chegando. Lembre-se do grande trono branco. Lembre-se do grande trono branco. Você será julgado diante dele. Todos os mortos, tanto os grandes como os pequenos, eles estarão diante do trono de Deus. Os livros da vida serão abertos e os anjos dirão: Senhor, Ele está no livro da vida. Outros anjos dirão: não, Senhor, Ele não está no livro da vida. E a morte e o inferno, o lago de fogo, está aberto para todo aquele que não creu no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, ele foi lançado no lago do fogo. Querido, eu não sei o que você pensa da vida, eu não sei o que você pensa da sua relação com Deus, mas eu quero te dizer que a igreja evangélica está enganando você, eu quero te dizer que todas as religiões estão enganando você. Ou você passa a entender que Deus cobrará caro pelas suas iniquidades, ou você certamente morrerá. É muito difícil pregar essa palavra porque nas igrejas evangélicas o Apocalipse é um livro que não é pregado, porque justamente ele é um livro que demonstra que Deus é ira. Deus é amor, mas Deus também é ira. E Deus pagará cada um conforme as suas obras. Deus é muito claro no livro do Apocalipse inteiro ao dizer que quem não guardar os mandamentos dele, quem for mentiroso, será lançado ao inferno, ao lago de fogo, ao lago de enxofre, e morrerá. Morrerá. Você que hoje fica tirando foto, você que hoje fica se exibindo e falando imoralidade, Deus é santo, você não herdará o reino de Deus. O Salmo 115 ensina isso. Não adianta você se enganar. Deus está aqui nessa manhã para te dizer que você irá para o inferno. Caso você não converta o seu coração, arrependa dos seus pecados e se afaste do mundo. Esse é o recado de Deus para a sua vida. Você certamente morrerá. Você será lançado no fogo do inferno. Hoje você seria lançado no fogo do inferno. Mas Deus te dá mais uma oportunidade nessa manhã para que você se arrependa, porque Deus tem te chamado e você tem negado. Então essa é a mensagem que eu tenho para você nessa manhã. Arrependa-se enquanto você pode, porque em breve você certamente não poderá. Queridos, inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente. Essa semana estaremos organizando um grupo no WhatsApp. Começaremos a deixar o nosso número aqui para que vocês adicionem a gente.
A gente vai estar pregando áudios e levando a palavra de Deus para vocês, e com a certeza de que todos vocês nos ajudarão a levar essa palavra de Deus adiante, porque esse é o verdadeiro evangelho que conduz à salvação, esse é o verdadeiro evangelho que demonstra quem Deus é. Deus não é esse Deus que é pregado no mundo. Deus é um Deus justo, reto e santo, e Ele exige que sejamos feitos à sua imagem e semelhança para que possamos reinar com Ele. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.